Olá, internautas da TV Tribuna. Eu recebo aqui hoje no estúdio o André Bezerra, que é daqui de Natal, do coletivo ES3, e o Túlio Pinto, que está vindo do Rio Grande do Sul. Eles estão promovendo um intercâmbio entre artistas, entre performance, viabilizado via Funarte, né, a rede de artes visuais da Funarte. E o projeto do Túlio, bem, o André em fevereiro ele já realizou a etapa dele em Porto Alegre e o Túlio está finalizando a parte dele aqui no Rio Grande do Norte, que foi justamente dar uma pequena circulada de 500 quilômetros correndo a partir de Tenente Laurentino. Isso. Ele criou uma espiral em cima do mapa do estado, que o ponto final seria Natal. Conta essa história, como é que surgiu primeiro essa ideia da corrida e o próprio traçado, como é que você delimitou esse trajeto? É um prazer estar aqui, obrigado pelo espaço, né, antes de mais nada. A ideia aconteceu correndo, né? De fato, eu correndo, eu pensei como eu poderia trazer o fazer artístico, né, o fazer da corrida para dentro desse universo da arte, que é onde eu estou desenvolvendo os projetos e o processo de trabalho, e me dei conta que eu poderia gerar esse deslocamento de alguma forma, mas não tinha muita clareza ainda de como eu ia fazer esse desenho acontecer, né? No meu entendimento, não podia ser um desenho qualquer, né? Então eu me lembrei do Fibonacci, né, da proporção áurea do Fibonacci, que está presente na história da arte, que está presente na natureza, e através dessa equação matemática, né, geométrica, e pela cartografia do estado, eu gerei uma reta entre Mossoró e Caicó, né, depois o quadrado, e passei para um retângulo para fazer, a partir da cartografia e de medidas do estado, essa curva, né? E aí a curva eu escorri sobre um mapa para que o final dela terminasse em Natal e o começo era uma incógnita até então. Aí caiu em Tenente Laurentino Cruz. E foi lá que eu comecei. E aí você ficou, então, 19 dias correndo 20 dias. E 20 dias correndo e coletando não só imagens, enfim, objetos, pedras e tudo mais. Existia um ritual. Diariamente você, além da corrida e de conhecer o espaço, você desenhava uma paisagem? Sim, tinha algumas coisas programadas, assim, né, de método mesmo, né? A cada final de corrida, eu gerava um desenho de paisagem apontando a minha visão para Natal, né? Tudo bússola, georreferenciamento? Eu levava uma bússola comigo, um caderno de desenho, caneta de nanquim, e aí eu parava e naquela parada, com o organismo descompensado em função do embate entre a minha paisagem e a paisagem que me recebia, né, eu apontava a minha visão e gerava um desenho de 2 minutos, né. Esses desenhos eu datava, colocava a hora e as coordenadas geográficas de onde ele foi realizado, botava numa carta e no primeiro correio que aparecesse, eu pegava o endereço do correio ou do lugar onde eu estava dormindo na cidade e mandava para a galeria do FRN aqui em Natal. Então, o André foi montando ao longo desse tempo um mural que dizia respeito ao meu entendimento, né, daquela paisagem, ao mesmo tempo que aquela paisagem, né, tinha me alterado para perceber ela própria, né? Além das cartas, você também fazia uma montagem entre a paisagem externa e o gráfico? Isso, e o gráfico interno de batimento cardíaco, de BPM. Isso veio a construção disso veio depois, né? As imagens foram sendo coletadas, né? Dentro do projeto está o Anderson Astor, que é um fotógrafo amigo meu que já me acompanhou em outras empreitadas. E o Anderson, ele fez fotos de paisagem, né? Bem específicas, assim, e quando a gente chegou aqui, eu já tinha o relógio, ele faz ele grava esse mapeamento de BPM, então a gente passou esses gráficos, que são desenhos, né, da minha paisagem interna, né, em função desse embate com o deslocamento na paisagem externa, e a gente sobrepôs sobre a imagem da paisagem que gerou aquele gráfico, né? Então, existe esse encontro, essa sugestão visual, né, desse encontro entre uma imagem que diz respeito a um lugar que gerou aquela outra imagem que está sobreposta a ela, né? E uma pergunta chave que as pessoas que vão estar assistindo, como é que a gente pode, digamos, entender isso como arte?
Que as perguntas, poxa, um cara saiu correndo, fez uma espiral em cima do mapa, coletou informações e transformou isso numa exposição. Como é que as pessoas podem, digamos, encarar isso como um trabalho artístico, enfim? Eu acho que a primeira coisa é encarar de forma desarmada, né? Se desarmar, né? As pessoas, acho que elas... E quando eu digo as pessoas, eu acho que eu me refiro a mim mesmo também, né? A gente é muito carregado de preconceitos, né? A arte contemporânea, ela tem algumas questões que são bem herméticas mesmo, em alguns casos, mas eu acho que se o fruidor, né, o público, o espectador, se desarma, né, fica mais tranquilo de conseguir, de portas abertas, deixar que alguma luz entre, né. Esse trabalho tem muito a ver com fazer muito meu, assim, né? Não que as outras pessoas não corram, né, mas é a minha história que está sendo contada, né. E naturalmente, dentro dos trabalhos que eu fui realizando, meu corpo acabou se inserindo dentro do contexto do projeto, né? Isso aconteceu em Transposição, que foi um projeto que eu fiz em Porto Alegre no ano passado, e o Desdobramento Natural foi esse projeto do CEP. Né? E CEP, que é Corpo, Espaço, Percurso, mas também Código de Endereço Postal por causa das cartas. Né? Mas assim, eu acho que a arte, ela é uma reinterpretação da vida, né? Ela procura, de certas formas, apontar para a possibilidade de perceber a mesma coisa de uma forma diferente, né? E acabar provocando uma reflexão para as pessoas que estão ou vendo você passar ou conhecendo o projeto, de também se perceber. Exatamente. Né? Então, esse projeto do CEP, eu percebo, por mais que tenha desenho, né, ele é um projeto, ele fala de escultura, né? Ele fala de espaço, ele fala do que está entre... Ele fala desse espaço que está entre eu e aquilo que eu estou percebendo, mas que, para mim, só mais uma extensão, né, quando eu coloco os batimentos cardíacos em cima da foto e integro isso na paisagem, né, é mais uma afirmação que aquilo já estava ali, mais do que dizer, não, eu estou gerando um ruído. Não é um ruído, é presente, está incorporado. É mais uma intenção de incorporar do que gerar uma fissura. Entende? Então eu entendo isso como um projeto que fala de escultura mesmo, é escultórico. E André, pegando justamente, fazendo um paralelo, traçando um paralelo entre as duas performances, você também executou um trabalho em Porto Alegre, em fevereiro, que também dialoga com essa questão da pessoa, da imersão no espaço, do percurso, do deslocamento. Conta como é que isso se deu lá em Porto Alegre. Quando o Túlio me convidou para participar do CEP, o Corpo, Espaço, Percurso, e esses três conceitos me foram apresentados como uma possibilidade de leitura do projeto, de uma proposta conjunta, eu comecei a pensar um pouco como é que se dariam essas extensões. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, sendo do interior, sendo de Macau, quando eu vim para Natal, era esse espaço da rua. Como esse espaço da rua é meio que uma contaminação entre a esfera privada e a esfera pública. O que é micro, aquilo que é uma ação que o sujeito faz e acha que não tem ninguém vendo, e aquilo que ele escolhe expor no espaço da rua. Então esse diálogo, esse cenário sempre me intrigou bastante. E a possibilidade de examinar isso como estrangeiro em Porto Alegre, em outro lugar, numa outra região que eu nunca tinha visitado, em que eu nunca estive presencialmente, estive através de contatos mediados por Skype, por tecnologias de stream, mas nunca estive presencialmente. Então, esse jogo me interessava bastante. E eu fiz essa proposta de passar 8 dias vivendo na rua, no espaço aberto. A regra, o acordo era não entrar em nenhum lugar fechado. Tudo que eu tivesse que fazer, eu faria na rua. O que traz já diretamente uma leitura com o processo que a gente já discutiu bastante dentro das conversas do projeto, que é o processo dos moradores de rua, as pessoas que vivem na rua e criam suas próprias dinâmicas de vida para sobreviver na rua. E o outro lado do projeto, que é esse lado que é uma conexão muito forte com o projeto do Túlio também,
que é essa relação entre corpo e espaço e como eles se modificam, e esse lugar da arte, que é esse lugar de alguma forma de pegar aquele espaço duro, impermeabilizado e criar porosidades nele, criar poros pelos quais você pode olhar naquele pequeno espaço aquela realidade de uma outra forma, aquele espaço, aquela possibilidade de uma outra forma. Então, dentro desse projeto, além dessa grande performance de passar 8 dias vivendo no espaço da rua, comendo, enfim, fazendo tudo, vivendo sempre a céu aberto, ao ar livre, como é o nome da ação, Fragmento ao Ar Livre. Que incluía não entrar nem em restaurante. Não podia entrar em nenhum lugar fechado. Então, todas as refeições tinham que ser feitas a partir de coisas que eram vendidas na rua. Então, cachorro-quente, churrasquinho, tudo que era vendido na rua, não podia entrar em nenhum lugar para me alimentar. Havia um limite de dinheiro diário? Havia um limite de dinheiro diário, eram R$20 diários para fazer tudo que eu tivesse que fazer. Então, água, comida, se eu quisesse comprar alguma outra coisa que eu precisasse, enfim. E aí também tinha um outro processo, que era o processo de acumulação do corpo. Então, o corpo ele ia acumulando experiência. Embora lá tenha o chuveiro ao ar livre, eu pudesse tomar o banho, tenha tomado banho em 2 ou 3 ocasiões, a ideia é que, por exemplo, a roupa ela nunca é trocada. Então ela vai acumulando experiência, ela vai ganhando isso. O cabelo, as unhas que vão crescendo, a sujeira que vai se juntando. Então tem esse princípio também de acumulação, que foi um princípio que acabou se criando de alguma forma, se ligando de alguma forma ao projeto da exposição também, que era o Fragmentário, que foi lá no ateliê subterrâneo em Porto Alegre, que é essa ideia de acumular, pegar pequenos objetos que estão lá largados e que não significam nada, que estão lá impermeabilizados e criar porosidades nele, tirar eles daquele espaço, guardar e ao invés de catalogar dizendo uma tampinha de garrafa, ao invés de dizer tampinha de garrafa, buscar uma outra ficção, uma outra possibilidade de leitura. Já que a gente está se propondo uma outra forma de viver dentro da cidade, na rua, também propor uma outra possibilidade de leitura do espaço da rua. Que tem essa brincadeira de criar ficções, mas eu gosto muito da ideia também de criar fricções. Pegar aquele objeto e desgastar essa camada impermeável dele e ver o que é que tem de poroso ali embaixo do que já está tido como pronto, como lido. Entre os dois projetos, ontem a gente estava na fala, me caiu uma ficha que existem alguns vetores em direções opostas, assim, né? A minha experiência aqui, que era uma experiência eu não estava into the wild, né? Não era isso, né? Mas eu estava dentro de um contexto mais agreste, né? Eu fui sempre acolhido, recebido pelas pessoas gentis, pessoas pararam para me dar carona, perguntando se eu estava pagando promessa, né? Então, e o André, por outro lado, estava num contexto civilizado, né? Não que aqui não seja, não que não seja civilizado, não é isso, no contexto urbano, né? E o cara sofreu assédio, agressão, sacou? Então, tipo, a selva de pedra, né? É muito mais inóspita, exatamente, do que esse deslocamento que eu realizei no meio da Caatinga, no Seridó, né? Sendo perseguido por cachorros, e isso aconteceu algumas vezes. Então, isso é muito louco, né, cara? De perceber essas dicotomias, né? Tipo, aonde poderia acontecer alguma coisa num contexto mais selvagem, foi super-humano, né? Onde deveria ser super-humano, né? É mais selvagem. Essas são contradições, cara. Tua exposição aconteceu em Porto Alegre e a exposição, o resultado do percurso do Túlio, convida as pessoas aonde está exposta, até quando vai estar em cartaz, enfim. A exposição do Túlio vai estar na galeria do IFRN, na sala 1 da galeria. A abertura foi ontem, vai continuar aberta até o dia 17 de junho. E, enfim, convidando a todos o IFRN Cidade Alta, na Avenida Rio Branco, número 743, projeto CEP, no primeiro andar. Venham todos. Todos convidados. Então o convite está feito até dia 17 de junho na galeria do IFRN Cidade Alta, aqui no centro da cidade. A exposição, o resultado desse percurso, o resultado do projeto CEP, que o André e o Túlio, enfim. Então, deixa eu só fazer uns agradecimentos, né? Eu queria agradecer pessoalmente, né? Eu já agradeci ele várias vezes, né? Mas de novo agradecer ao André, porque, pô, tá sendo um parceirão e
novo amigo, muito bem-vindo. Agradecer a vocês aqui do Espaço do Jornal por dar a oportunidade de falar, né? E dizer que a gente vai gerar um catálogo desse material, né? Que vai ser disponibilizado de forma gratuita e a gente vai, eu vou mandar algumas, uns 100 exemplares, eu não sei, 200 para cá, e de alguma forma a gente vai articular de ter esse material para as pessoas poderem ter acesso a isso, né? Disponível. É, exatamente. Ótimo. Maravilha, é isso. Projeto CEP.